Doutora, como eu sei se a minha rinite é alérgica ou não? Preciso fazer algum exame? Se você quer entender um pouquinho sobre o diagnóstico de rinite alérgica, vem comigo nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso hoje. Olá, eu sou a doutora Carolina Broto de Azevedo, eu sou otorrinolaringologista e hoje a gente vai conversar sobre o diagnóstico de rinite alérgica. Mas antes da gente falar sobre isso, eu vim te pedir um favor. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Otorrino Descomplicada, se inscreva, curta este e os outros vídeos e dá uma olhada lá nas nossas playlists, porque a gente tem muita coisa interessante por aqui. Bom, vamos falar sobre rinite alérgica. Lembrando, nem toda rinite é alérgica, ok? E isso vai ser assunto para próximos vídeos, então fiquem ligados nessa série sobre rinites. Ok, mas e como eu sei se a minha rinite é alérgica ou não, doutora? O que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a teoria do que é alergia, o que acontece no nosso corpo para a gente considerar um processo alérgico. Quando a gente fala em alergia, no nosso corpo ocorre ativação de algumas células de defesa e essas células são chamadas mastócitos. E os mastócitos, eles liberam substâncias que são pró-inflamatórias e geram as reações relacionadas à rinite, tá? Os mastócitos liberam principalmente as histaminas, as prostaglandinas e algumas outras substâncias. Mas o que é importante vocês entenderem que para a gente falar em alergia a determinada substância, quando o meu corpo é exposto àquela substância, ela tem que gerar essa cascata de ativação do mastócito, liberação de histamina, prostaglandina e, no fim de tudo, gerar um anticorpo que a gente chama de IgE. E aí, se esse processo todo acontecer, eu digo então que é um processo alérgico. Isso acontece, gente, em um sistema imunológico, um sistema de defesa que é exagerado. Não é que ele não funcione, pelo contrário, ele funciona mais do que ele deveria. Então ele está reagindo a uma determinada substância muito mais do que precisaria. Às vezes não é uma substância tão agressora assim para o nosso corpo e ele acaba tendo uma reação aumentada, gerando aí os sintomas de alergia, de rinite alérgica, eventualmente de outras doenças relacionadas como a asma e a bronquite, por exemplo, ok? Então, uma vez que a gente falou sobre esse processo de ativação, vocês já podem entender que o cheiro, por exemplo, eu tenho alergia a cheiro de perfume. Isso não é alergia, porque o cheiro não vai trazer nenhuma molécula que vai gerar essa reação aí mastocitária dentro do meu corpo. Eu tenho alergia a cheiro de fumaça, cheiro de cigarro. Isso não é alergia. Não vai gerar esse processo e não vai produzir anticorpo contra essas coisas, ok? E aí a gente já começa a entender por que alguns tratamentos não adiantam em muitos casos, porque não adianta tomar antialérgico se o processo não é alérgico, certo? Então vocês vão entender o porquê que às vezes vocês fazem tantos tratamentos e não tem uma boa resposta. Então, uma vez entendido esse processo alérgico, eu quero falar para vocês sobre o diagnóstico. Existem testes alérgicos que a gente consegue avaliar a reação do seu corpo a determinadas substâncias. E a gente fala de algumas substâncias que são mais comuns de causarem esse processo alérgico. Ácaros, você sabe o que são ácaros? São bichinhos que moram nos nossos travesseiros, nos nossos colchões, nos nossos sofás, nas nossas almofadas. Eles se alimentam de descamação epitelial, tanto nossa quanto dos nossos pets. Então, quando a gente está deitado na cama, dormindo, descansando, e os pets também, a gente tem um processo de descamação por renovação celular e essa descamação vai ficar ali no colchão, no travesseiro, no sofá, nas almofadas e os ácaros vão se alimentar dessas descamações, desses restos de pele. O ácaro é um grande agente alergênico, um dos principais e mais frequentes. Por isso que a gente vai falar depois sobre tratamento e os cuidados específicos que a gente precisa ter com essas coisas, ok? Poeira doméstica. Na poeira doméstica tem muita coisa. Se você já fez algum teste alérgico, tem algumas coisas inusitadas que a gente coloca lá. Barata. Nossa, doutora, mas alergia a barata? Porque tem muito resto de barata, resto celular, de proteínas e tudo na própria poeira doméstica. Então, às vezes a pessoa tem essa alergia à poeira associada também à barata. Então, a gente pede barata, poeira, ácaros. Outros agentes que causam muita alergia são os fungos, os bolores.
Então, quem vive em ambientes úmidos, quem mora no litoral ou mora em lugares muito úmidos, as paredes emboloram. Eu tenho uma paciente que me conta que o carro embolora, o quarto embolora, a cama embolora. Então, isso é um perigo para a nossa saúde respiratória e é preciso avaliar se você tem ou não uma reação alérgica a esse bolor, tá? Então, fungos também são muito comuns. Além disso, pernilongos, insetos podem também causar uma reação alérgica no seu corpo, são outras coisas que a gente testa. E alguns alimentos, ovos, crustáceos, frutos do mar, peixes, leite, glúten. Então, tudo isso é possível da gente testar e ver se você tem uma reação alérgica. Quais exames existem, doutora? Existem os testes alérgicos cutâneos, que são aqueles que a gente testa no braço. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu faço no consultório. Essas substâncias que eu comentei, gente, elas vêm em extratos, frasquinhos de vidro, que ficam guardados na geladeira. Quando a gente vai fazer o teste, a gente pinga esses extratos numa bandejinha com o nome identificado de cada extrato. E aí a gente vai e coloca uma garrinha. Essa garrinha ela tem as pontinhas afiadas suficiente para entrar em contato ali com a pele e gerar uma reação de contato, mas não tem perfuração da pele, não tem sangramento, não é uma coisa dolorida, porque eu não posso ter isso, é um contato mais superficial mesmo. Então a gente vai lá, pinga esses extratos na bandejinha, coloca a nossa garrinha que a gente vai introduzir ali na pele, faço uma pressão na pele, deixo ali um pouquinho e aí eu tiro. Eu vou observar o contato daquela substância com a minha pele, qual é a reação que gera. Eu vou observar se ocorre formação de pápulas. O que são pápulas? Como se fosse uma picada de mosquito, tá? Um desses extratos que a gente pinga, gente, é o controle do teste. Ele tem que dar positivo em todo mundo, porque a gente joga diretamente lá uma substância que eu falei, a histamina, que é o que o mastócito libera em todo paciente que é alérgico. Então eu jogo a histamina na pele, e aí isso tem que me dar uma formação de pápula. Isso para o teste estar funcionando, em todo mundo vai acontecer. E eu vou avaliar os demais substratos que eu coloquei ali na pele, para eu ver o que vai formar pápula. Se vai formar uma pápula do tamanho do controle, maior, menor, né? Para eu dizer se esse teste é positivo ou não. Existe uma régua, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é uma régua de medida, então para eu ver o tamanho da pápula, né? Eu vou classificar em 4 milímetros, 5 milímetros. Eu tenho aqui os parâmetros desenhados na régua para eu identificar também a gravidade da reação desse paciente. Lembrando que sempre a gente tenta relacionar a queixa do paciente, o que ele traz de histórico, né? Olha, quando eu como tal coisa, me sinto mal. Quando eu tenho contato com tal coisa, eu acabo tendo alguma reação. E a gente procura usar esses extratos que o paciente mesmo traz e também aqueles que já são os mais frequentes na nossa prática clínica, tá? O que pode variar, inclusive, de região para região. E aí a gente espera uns 15 minutinhos para ver a formação dessa pápula e a reação que esse substrato vai formar no organismo, então, das pessoas, para a gente dizer se ele é ou não positivo o contato superficial para aquela determinada substância. Mas esse é o teste cutâneo alérgico de reação imediata, também chamado de prick teste, e ele não é o único teste alérgico que é possível de ser feito. A gente tem também o teste de coleta de sangue. No sangue, a gente consegue dosar o anticorpo, que é aquele IgE que eu falei para vocês no começo do vídeo, que o nosso corpo produz no processo de alergia. E eu consigo dosar um anticorpo específico para cada substância. E aí eu vou dosar lá, a gente chama isso de RAST. RAST para pelo de cachorro, RAST para pelo de gato, RAST para ácaro, RAST para poeira, RAST para bolor. E a gente dosa isso, você vai fazer a coleta de um exame de sangue normal e avaliar a quantidade, se positivo ou não de anticorpo, e a intensidade também. Qual é a vantagem do exame de sangue? Eu não preciso suspender nenhuma medicação, eu não preciso suspender o tratamento da rinite, enquanto o prick teste, sim, eu não posso estar tomando antialérgico, eu não posso estar tomando corticoides e algumas outras medicações que podem interferir também. E também não posso ter problemas de pele, né? Tem gente que tem algumas alterações de pele que podem inibir a realização do exame. Então isso é importante de conversar com o médico com quem você vai fazer essa avaliação. Mas são exames muito tranquilos, tanto de coleta de sangue, que às vezes em criança pode ser um pouco mais chatinho, mais difícil, porque eles têm uma certa resistência,
Mas o prick test também é um teste super tranquilo de realizar no consultório, tá bom? Lembrando que crianças muito pequenas, geralmente abaixo de 2 anos, podem apresentar um teste inicialmente negativo, devido à imaturidade do sistema imunológico e a resposta vai ser mais fraca, mas isso não quer dizer que a pessoa não seja alérgica. E também, às vezes, em muito idosos, isso pode aparecer também de certa maneira alterada. Lembrando que a alergia, gente, ela pode variar ao longo da vida. Você pode nunca ter tido alergia a uma determinada substância, por exemplo, eu comi camarão a minha vida inteira. De repente eu fiz uma reação, mas eu não sou alérgica a camarão. Pode ser que a partir de agora você seja. O que acontece? Essa substância entrou em contato com o seu organismo, que até então sempre entrou e nunca aconteceu nada, mas naquele momento, por algum status diferente que estava o seu corpo, às vezes mais inflamado, passando por algum momento de estresse, algum problema intestinal, uma desbiose, alguma coisa que você estava passando, que pode ter causado a sensibilização dessa substância lá dentro do seu sistema imunológico. Normalmente, a gente tem um fundo genético familiar de pessoas alérgicas, então é comum a gente pesquisar nos pais, nos irmãos e nos familiares a presença de alergia, que é uma predisposição, mas não é o que determina. Pode ser que seu pai seja alérgico e você não, tá? E pode ser que você sensibilize a uma determinada substância na fase adulta, por exemplo, e aí a partir de então, toda vez que você tiver contato com aquela substância, seu corpo vai gerar um processo inflamatório, certo? Então, estes são os testes que avaliam a rinite alérgica. Então, se você tem rinite, faça os testes, porque é importante para a gente ter um bom diagnóstico e, além disso, para a gente ter um tratamento adequado, porque aí a gente sabe exatamente quais são as substâncias que causam sintomas no seu corpo. Fica mais fácil da gente afastar os alérgicos, fazer o cuidado ambiental mais direcionado, mais assertivo, para manter a sua rinite mais compensada e te incomodando menos no seu dia a dia. É importante fazer um bom diagnóstico para que a gente tenha resultados excelentes no seu tratamento. Era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero ter trazido boa informação, que vocês tenham agregado aí conhecimento. Nos próximos vídeos, não deixem de acompanhar. Vamos falar sobre as rinites não alérgicas. E aí, o que pode causar rinite não alérgica? Vamos conversar um pouquinho sobre isso nos próximos vídeos. Eu agradeço todo mundo que ficou até o final aqui no vídeo comigo. Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, com os familiares, manda lá no grupo do Zap para quem você sabe que tem rinite e nunca fez esse teste, porque é importante, ok? Agradeço todo mundo, um abraço e até o próximo vídeo.